Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Estamos reunidos nesta manhã para mais um estudo de Escola Bíblica Dominical e temos como tema para o nosso estudo hoje, cultive a paciência. E eu quero ler com você o texto base da nossa reflexão que se encontra na carta de Paulo à igreja de Colossenses, no capítulo 13, nos versos 12 até o verso de número 13, onde lemos: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, agradecidos por esta manhã, agradecidos, ó Deus, por estarmos assistindo essa transmissão e recebendo a tua palavra através do estudo bíblico dominical. Senhor Deus, fale aos nossos corações, revela-nos, ó Pai, a tua vontade e o teu querer para que possamos estar e andar numa relação correta contigo. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe. Em nome de Cristo nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero lhes dizer que a paciência é uma virtude singular. Nós temos visto e aprendido na palavra de Deus que as virtudes elas sobrepõem umas às outras e nem sempre é fácil identificá-las sozinhas. O amor é paciente, já disse Paulo, é benigno ao mesmo tempo. Por isso as virtudes são chamadas, Paulo usa esse termo, o fruto do Espírito. É um fruto integral que se manifesta de várias maneiras à medida que as situações as exigem. Toda paciência é resultado de amor, de benignidade, de mansidão. Para ser paciente, é necessário ter domínio próprio, e assim por diante. A paciência, queridos irmãos, recebe outros nomes na Bíblia, como longanimidade, por exemplo. E é exatamente isso, ter uma disposição longa, extensa, demorada para reagir às provocações. É contrária ao irascível, que sempre age repentinamente sem pensar, como um surto. Toda pessoa paciente é piedosa, ela é mansa, ela nunca destina sua ira para o lugar errado, cometendo injustiça. O autor aos Provérbios, no capítulo 12, verso 16, nos diz: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Ainda em Provérbios, no capítulo 14, verso 29, diz: o longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta a loucura. Impaciência é exaltação da loucura e precipitação. A paciência é saber agir no momento certo e não se aborrecer com a provocação imediata. É possível, queridos irmãos, que a mansidão e o domínio próprio estão muito bem relacionados à paciência. Essas virtudes estão no campo do saber o tempo certo de agir. Esperar o suficiente para dar o bote certo, como as serpentes. Não é à toa que Jesus Cristo nos advertiu dizendo que deveríamos ser prudentes como as serpentes. E isso porque envolve a paciência. Eu penso naquelas negociações policiais, no caso de sequestro com reféns. De vez em quando a gente vê algo assim no noticiário policial. E o sniper fica ali horas aguardando o desfecho. É preciso muita paciência para não apertar o gatilho antes da hora. Se apertar antes da hora, o atirador pode colocar tudo a perder. E a paciência também está relacionada a isso. O tempo exato para as coisas. O tempo exato para começar a namorar. O tempo exato para se casar, para ter filhos. Você não precisa estar na provocação dos outros e responder imediatamente namorando qualquer pessoa que apareça apenas para dar uma satisfação. Você pode esperar. Você pode esperar o tempo para os filhos também. Não precisa entrar na cobrança dos seus amigos, Olha, e os filhos? Há tempo exato para a família. Há tempo exato para a igreja. Há tempo exato para o trabalho. A sabedoria para agir no tempo exato de cada evento
se revela na paciência. Queridos irmãos, mas eu gostaria de ver com você o contexto, desse escrito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre as virtudes do cristão no capítulo 3 de Colossenses. O seu objetivo aqui, queridos irmãos, é ensinar que essas virtudes devem ser a nova roupagem daquele que foi eleito por Deus e se encontrou com Jesus Cristo. Jonathan Edwards, numa obra sublime e muito conhecida chamada Afeições Religiosas, publicadas pela editora Vida Nova, ele afirma que as afeições são inclinações ou um ato vigoroso e dinâmico da vontade humana. As afeições são a mola que põe o ser humano em ação em todos os assuntos da vida e o faz comprometer-se em todos os seus empreendimentos. E são essas afeições no cristão piedoso, são controladas pelo Espírito Santo. Jonathan Edwards diz que aquele que só tem conhecimento doutrinal e especulativo, sem afeições, jamais se comprometerá com a religião. Paulo estava expressando exatamente isso aqui. Essas afeições ou esses ternos afetos que aparecem no texto são uma característica essencial de todo cristão piedoso. Sem elas, nosso cristianismo ele é falho e questionável. Sem ela, a paciência vai estar, e a paciência, nós precisamos entender isso, ela vai estar incluída entre essas afeições. Por isso aparece a palavra dos termos afetos, longanimidade. Mas quando eu olho para essas virtudes, que Paulo aqui ensina à igreja de Colossos, com base naquilo que ele aprendeu de Cristo, nós precisamos pensar o que nós podemos aprender através desse estudo. Paulo nos recomenda, em primeiro lugar, que a paciência ela precisa ser visível diante das injustiças. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos alertou para que nós não julgássemos precipitadamente. Primeiro nós devemos avaliar a nós mesmos para depois avaliar as outras pessoas. Devemos ser críticos conosco mesmos para somente depois criticar as demais pessoas. Exatamente por existir essa pressa desenfreada em julgamentos, às vezes nós sofremos os danos da injustiça pelo julgamento dos outros. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nesse sentido vai dizer, nossos irmãos do passado. Mas nem sempre é assim. Jesus Cristo sofreu injustiças no modo como as pessoas o viam. Ele foi injustamente chamado de beberrão, de comilão e amigo de pecadores. Mas Pedro nos diz que quando ultrajado ele não revidava com ultraje. Quando maltratado ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2. E Pedro deixa clara a diferença entre os dois tipos de julgamento, que normalmente é visto. O do povo, que é um julgamento injusto, e o de Deus, que é um julgamento justo, pois Deus é aquele que nos julga retamente. Mas ainda sobre injustiça, nós precisamos entender. O cristão ele não deve permitir que o seu coração se inflame diante de julgamentos equivocados. Queridos irmãos, em muitos momentos os nossos julgamentos, além de ser equivocados, em muitos momentos eles são maldosos. Às vezes nós somos provocados à ira, à impiedade, e essa é uma tática maligna para fazer desonrar o nome de Jesus Cristo. Pecando contra o Senhor, pecando contra o próximo. Quando você se inflama, quando você demonstra o seu temperamento de velho homem, você revela as obras da carne, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões. Tudo aquilo que Paulo registrou na sua carta à igreja de Gálatas, no capítulo 5. Tiago, no capítulo 1, verso 20, diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero dizer para você que quando nós nos iramos, nós pecamos. Nossa ira nunca é santa. Não temos o limite que o nosso Senhor tem, nem a motivação correta. É só você ler o Evangelho de João, capítulo 2, verso 15.
E nossas virtudes, você sabe muito bem disso, elas não são perfeitas. Um outro aspecto da injustiça que nos incomoda é quando não conseguimos aquietar o nosso coração ao vermos que o injusto não recebeu a justiça merecida. Nós queremos aplicar a nossa justiça. Nós queremos ser os juízes. Nós ficamos revoltados quando pessoas mais escapam ilesas dos seus crimes. Quando maledicentes sobrevivem ao seu pecado e são aplaudidos pelos amigos. Quando os adúlteros se dão bem nos relacionamentos. Quando os invejosos prosperam. No entanto, a resposta para tudo isso está no Salmo 73. E Asaf, o escritor desse salmo, ele teve esse sentimento. Ele foi afetado por esse sentimento. E ele questionou ao Senhor a esse respeito. E a resposta do Senhor para ele foi: seja paciente e espere para ver o fim deles. Está lá no Salmo número 73. Leia depois atentamente esse salmo. Deus pediu paciência a Asaf. Paciência, pois o dia do juízo chegará. Tiago nos diz na sua epístola, no capítulo 1, verso 19, nós devemos ser tardios em irar-se. O autor aos Provérbios nos diz no capítulo 19, verso 2, peca quem é precipitado. No entanto, nós queremos revidar, nós queremos nos deleitar na nossa ira, nós queremos nos vingar dos outros. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser pacientes, porque a justiça pertence ao Senhor. Mas Paulo também nos orienta com o seguinte ensino nessa reflexão matinal: que nós precisamos ter paciência para tolerar as falhas. De fato, queridos irmãos, nós somos rápidos para julgar. Tão rápidos que nem nos lembramos de que em outro tempo nós também fazíamos muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Queridos irmãos, Paulo, inclusive quando ele escreve na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, ele diz que alguns de nós praticamos coisas horríveis, pecados horríveis. Talvez até as façamos ainda, por não lutarmos devidamente contra o pecado, conforme vai nos orientar o autor aos Hebreus. Mas temos a tendência de ignorar tudo isso e preferimos muitas vezes pisotear no nosso irmão, fazermos mais santos do que ele. Ao invés de nós o ampararmos pela mão, cuidarmos dele, agir com mansidão e paciência, na esperança que Deus lhe conceda arrependimento, consolo e transformação. Meus irmãos, o nosso Deus possui imensa graça, nos amou em Jesus Cristo. E esse amor é injustificável, do ponto de vista humano. Nós não entendemos isso. É só isso. É aquela pergunta que fazemos. Então é só ele se arrepender e Deus vai lá e perdoa? Às vezes nós apontamos, mas eu conheci aquele homem, ele era um traficante, um viciado, ela era uma prostituta. E é só isso, levantou a mão para Cristo e agora está tudo perdoado, está tudo certo. Nós nos iramos porque nós queremos aplicar a nossa justiça. Mas esquecemos que nós também somos falhos. Queridos irmãos, precisamos nos lembrar que Deus ele deseja em nós que tenhamos esse caráter paciente e perdoador. O mesmo caráter que Deus demonstrou através de Jesus Cristo. Esse Cristo é o nosso modelo. Se Cristo nós tentamos ser a cópia desse Cristo, precisamos fazer como ele fez. E precisamos nos lembrar que assim como nós fomos perdoados nas nossas falhas, nós devemos também perdoar os outros e ser pacientes com eles. Não significa que tenhamos que aceitar e ser convenientes com os pecados dos irmãos. Não é isso. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a disciplina é necessária para aqueles que não se endireitam. Observe especificamente o versículo 6. Amor e disciplina andam juntos. Se você ama alguém, deve discipliná-lo. Passar a mão na cabeça de quem está errado é covardia e desamor. Mas nós precisamos nos lembrar de que nós também somos pecadores.
A instrução de Paulo aqui é muito pertinente na carta de Corinto. Capítulo 10, verso 12, ele vai dizer: aquele que pensa estar de pé, cuidado para não cair. Queridos irmãos, se nos considerarmos melhores do que os outros, precisamos de quebrantamento e humildade. Quando vemos corretamente como somos de fato, como a Bíblia nos descreve, somos pacientes com os nossos irmãos ou até mesmo com os nossos inimigos e com as suas falhas. Somos capacitados para andar mais uma milha com essa pessoa, ou até mesmo dar a outra face para ser batida. Somos orientados por Deus para aprendermos a sofrer o dano e a injustiça. E Paulo diz aqui que nós devemos ser longos e demorados em nossa ira contra as falhas dos nossos irmãos, sabendo que nós mesmos somos também aprendizes do paciente Mestre Jesus Cristo. Devemos descansar no Senhor, como o salmista relata lá no Salmo 37, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, como Paulo ensinou à igreja de Éfeso. E eu quero concluir a nossa lição dizendo o seguinte: olha, cristãos piedosos normalmente são pacientes, porque eles desenvolvem paciência diante das injustiças cometidas contra eles mesmos e contra Deus. Eles também desenvolvem paciência para suportar as falhas de outros irmãos, sabendo que eles mesmos são também pecadores que precisam da atuação da graça do Senhor para não cair. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que tem um pavio curto? O que mais tem desafiado a sua paciência? Coloque isso diante de Deus através das suas orações. Identifique quais são os momentos ou as situações mais difíceis para o exercício da paciência. Busque orientação a Deus sobre isso. Converse com o seu pastor, no caso esse que vos fala, com os irmãos que são mais experientes, com os presbíteros, com os diáconos, com os seus amigos. E peça conselhos para você vencer esse espírito irascível e desenvolver um caráter paciente. São tantas pessoas que são iracudas, que são revoltas, que são nervosas, que querem brigar por todas as coisas. Mas lembre-se que o Senhor ele nos ensina a sermos pacientes, ou conforme já entendemos aqui, longânimos. Seja tardio em irar-se, mas apresse-se para ser paciente e para caminhar com o seu irmão e o seu próximo. Que Deus nos abençoe assim nesse estudo, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Deus nos abençoe.